Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Boa tarde, podcast dos líderes. Muito boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Já estou aqui com um amigo ícone da contabilidade tributária, que é Cícero Torquato. Bem-vindo, Cícero. Obrigado, Carlos. É um prazer imenso estar aqui com você. Você que também é um ícone na comunicação de Alagoas, que eu conheço de longas datas. Muito obrigado mesmo. É um prazer. Obrigado, é recíproco. Cícero Torquato, que é consultor contábil tributário. Hoje vamos falar sobre tributação e gestão tributária. Ele é contador, ele tem experiência de mais de 30 anos nas áreas de contabilidade empresarial e também tributária. Cícero é consultor da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, é consultor da ACADEAL, Associação dos Atacadistas do Estado de Alagoas, consultor da Associação dos Supermercados de Alagoas, um abraço para o amigo Raimundo, né? Participa de maneira ativa em projetos de implantação relacionados a vários órgãos, inclusive e social, palestrante em seminários relacionados às áreas de tributos diretos e obrigações acessórias, gestão tributária, palestrante de autoridade e sobre a atualidade quando o assunto é reforma tributária. Ele já ocupou vários cargos, ele já atuou como secretário adjunto de Administração Financeira e Contabilidade no município de Maceió. Ele atuou como conselheiro fiscal da Desenvolve, Agência de Fomento de Alagoas, atuou como conselheiro no Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, como diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Alagoas, diretor dos Sindicatos Contabilistas de Alagoas e também como conselheiro da ATRIAL, Associação dos Tributaristas de Alagoas. Portanto, um currículo imenso, né, e um ícone, realmente, uma pessoa reconhecida na área, Cícero Torquato. Muito obrigado, amigo, mais uma vez pela sua presença. E a primeira pergunta é a seguinte: ao longo de mais de 30 anos de atuação, quais mudanças tributárias você considera que mais impactaram as empresas de varejo, distribuição e da indústria em Alagoas? E por quê? Olha, Carlos, eu acho que o que mais impactou para as empresas varejistas, pequenas empresas, que é a grande maioria das empresas aqui do estado de Alagoas, foi a lei das micro e pequenas empresas, a lei do Simples Nacional, a lei complementar 123, lá nos idos 2006 e 2007. Isso ajudou em muito os pequenos negócios, ajudou na formalização. Já no estado de Alagoas, para as empresas da área de atacado, temos a legislação de atacadista, uma legislação que incentiva, que favorece o estabelecimento distribuidor. E para a parte industrial, nós temos a lei do Protesim. Perfeito. Então, essas aí, com certeza, trouxeram grandes impactos para as empresas alagoanas nos seus respectivos setores. Perfeito. Você falou em impacto, né? Algo muito impactante foi o Simples Nacional. E nós sabemos que a sua atuação no Sebrae Alagoas, no processo de disseminação das regras do Simples Nacional, realmente foi muito grande, né? Profissionais de contabilidade e líderes de forma geral que trabalham na área empresarial, tirando dúvidas, né? Falando sobre as resistências que não eram cabíveis em relação ao Simples. Como é que foi essa sua experiência atuando no Sebrae, disseminador das regras do Simples Nacional? Esse foi eu posso dizer que foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu fiz na minha vida. Até porque na época, lá em 2007, eu tive o prazer de vivenciar aproximadamente 400 profissionais. Perfeito. Tá? E neste ambiente, só dizer que desses 400, só eu acreditava que a lei do Simples seria um sucesso. E naquela oportunidade eu já levava, tá certo, planilhas que ela fazia de simulações, de comparativos entre as normas que estavam vigentes na época e o que seria do Simples. Perfeito. Mas as pessoas achavam complexas. E lá no Simples, Carlos, para você ter uma ideia, em 2007,
um grande desafio, porque a tecnologia que existia em 2007 não é a tecnologia que temos hoje. Perfeito. Quase 20 anos depois. 20 anos depois. Internet, já cria-se um ambiente, né? Um ambiente de conexão. Sim. Em 2007, e que poucas cidades, o que a gente via naquela época, eram cidades do interior de Alagoas com lan houses. Sim. Mas teve momentos que as pessoas diziam que só eu estava ali, só defendendo o Sebrae. E, na realidade, eu estava defendendo um ambiente que eu acreditava, Sim. e sempre acredito no ambiente de pequenos negócios. Perfeito. Então, na época, o Simples foi um grande desafio, e foram 400, aproximadamente, a gente diz 400 Sim. pessoas, porque era sábados, teve momentos que era de ter apenas 30 pessoas, teve um sábado que tinha 80. Você fazer uma capacitação para 80 Sim. pessoas. Verdade. Então, o Simples Nacional foi uma coisa que mais me empolgou, que mais eu gostei, porque depois a gente vê o resultado. Claro que hoje o Simples não é tão simples, né? Mudou muita coisa, mas... De qualquer maneira, ainda foi algo positivo e está sendo algo positivo, né? Muito positivo. Perfeito, perfeito. Bem, em que medida, então, o Simples Nacional atendeu ou não às necessidades das micro e pequenas empresas de varejo e também de serviço em Alagoas, especialmente considerando a realidade econômica do Estado hoje? Como é que você faz essa análise? Foi lá em 2007, né? Aí evoluiu, quase 20 anos depois, né? Estamos em 2026, né? Do seu ponto de vista, o Simples acabou atendendo ou não? Você já disse que sim, mas detalhando um pouco mais, por que o Simples acabou vingando, acabou sendo válido e é válido? A legislação do Brasil, a gente tem que avaliar que a legislação tributária no Brasil, Sim. ela é muito complexa. Então, para você ter uma ideia, no pequeno negócio, o empreendedor, ele é tudo. Ele é que faz finanças, ele é que faz as vendas, ele é que faz o marketing, contrata, enfim. E ainda tem que se preocupar com a parte de pagar o tributo. Sim. E quando ele é complexo, então fica mais difícil ainda. Perfeito. O Simples, ele veio trazer uma facilidade, tá certo, na apuração, no pagamento, Claro. e isso faz a grande diferença. Sim. Ele faz tanta diferença que as pessoas às vezes não querem nem sair do Simples. Inclusive projetos de lei aumentando os limites, querendo aumentar limites. Então faz uma grande diferença, Verdade. sim. Tá certo? Então é um sistema que considero ainda como inovador. Tem problemas? Tem, mas ele fez a grande diferença para as micro e pequenas empresas, com certeza. Incentivos, novos incentivos fiscais em Alagoas. Tá? Você tem trabalhado, eu sei, ativamente nas discussões nesse sentido. Quais pontos você considera críticos para que esses incentivos realmente estimulem investimentos produtivos e também a geração de empregos no Estado? Olha, nós temos aqui, Carlos, em Alagoas, uma legislação que ela foi copiada pela grande maioria dos estados do Nordeste. Quase um copiou-colou. Até porque a norma hoje diz o seguinte, né? Como houve uma mudança na chamada guerra fiscal, e que agora realmente você tem que copiar e colar uma norma de outra unidade do Nordeste. Então, vejam só, nós temos a norma a legislação dos atacadistas de Alagoas. Certo. É uma norma que ela facilitou em muito a atração de empresas nesse segmento. Tá certo? E todos os estados do Nordeste fizeram colas de algumas partes dessa norma nossa. Eu tive o grande prazer, tem um parceiro que é nessa norma trabalha, que é o Léo Marques, também é um consultor lá de Arapiraca, que a gente trabalha junto, e na liderança do pessoal lá da Cadeal. Ela atrai empresas. Tem uma outra norma que ela é muito atrativa, que é o PRODESIM, que é o Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Alagoas. Perfeito. E com isso, aqui em Alagoas, para aquelas pessoas que não sabem, nós temos o polo de Marechal Deodoro, que lá tem um APL, que é o Arranjo Produtivo Local de Químico e Plástico. Perfeito. Que tem várias indústrias que vieram para Alagoas exatamente por esta norma, pelo incentivo. Perfeito. Aí você diz, qual é o desafio para atrair essas empresas? Nós somos um estado que avançamos muito no aspecto de logística e de educação, mas ainda continuamos muito carentes. Tá certo? De mão de obra, enfim. Então, uma indústria dessa que vem para cá, há uma necessidade de mão de obra e logística, tá certo? Verdade. E nós precisamos melhorar um pouco nesses dois quesitos. Porque lei nós temos
a lei para incentiva incentivar a haver novas isso, indústrias. mas nós temos que fazer esses deveres de casa ainda, e temos que complementar. Eu sei que eu lembro que eu época no Ceará, na época eu era garoto, na época do Tasso Gereissati, Ciro Gomes, governador, eles fizeram as duas coisas. Eles não só incentivaram a empresas, hoje Fortaleza é a capital mais rica do Nordeste, um PIB de 78 bilhões, segunda é Salvador, 72 bilhões, e a terceira mais rica é Recife, com 64 bilhões. Então, eu lembro que na época, né, foi conjunto, até vendedor de picolé participava, Renato daqui a pouco está com a gente, vendedor de picolé participava dos cursos, pipoqueiro, todo mundo, o pessoal de praia. Então, assim, houve, junto ao incentivo fiscal, tá, houve todo um trabalho de capacitação de A a Z. Isso, né? Foi feita uma força-tarefa. Fica aí o governador Paulo Dantas, está fazendo um grande trabalho, um trabalho espetacular. Nos deu onde ser nosso aluno aqui de oratória. Né? É um amigo, falei com ele esses dias, ainda dá tempo, né? De repente, pensar em um grupo de trabalho para que essa capacitação seja feita. Inclusive, o Carlos, complementando. Temos um grande exemplo aqui, nessa parte da capacitação, a Federação da Indústria, juntamente com o Senai, criou-se um ambiente que poucas pessoas aqui alagoanos têm conhecimento, que ali no distrito, chamado Distrito Industrial, que é o Polo Multifabril, tem a unidade do Senai, que tem uma empresa, uma indústria modelo de plástico, que capacita profissionais do Brasil inteiro no plástico. Até porque, como eu disse, o incentivo ele é muito bom, mas a capacitação, a empresa não vem somente só pelo incentivo. Como é que ela vai fazer? Tem uma lei boa, mas não tem mão de obra capacitada. Então, a liderança do Dr. Zé Carlos, com o Senai, montou-se uma indústria modelo, então a capacitação da indústria de plástico. Então, hoje lá no Distrito Industrial, lá da Marechal, né, nós temos a Tigre, tem Corplastic, tem Crona, tá certo? Crona, fica um abraço para o pessoal da Crona, que recentemente teve aqui um grupo da Crona fazendo um curso de comunicação para líderes também. Isso mesmo. Então, capacitam lá. Esse é um grande modelo. Então, o poder público ele tem que, além de dar as condições legais, fiscais também tem que partir também para esse lado, né? Que as rodovias também nossas melhoraram bastante, né? Nos últimos governos, não é isso? Então, temos rodovias duplicadas com o governo Renan, com o governo Paulo Dantas, realmente houve uma e Renan Filho, ministro de Transporte, também ajudou bastante nesse sentido, né? Mais recentemente, perfeito. Fica aí essa dica. O programa como esse é para isso mesmo, é debate, ao vivo, é troca. Então, como a gente sabe que sempre ideias são bem-vindas, são ideias que a gente vai trabalhar, às vezes dando a conhecer isso. E, por exemplo, através do Zé Carlos Lira, da Federação das Indústrias, nós temos, por exemplo, no Marechal Deodoro, né, uma escola que capacita pessoas para trabalhar na indústria fabril de plástico. Então, isso é uma maravilha, né? Espetacular. Perfeito. Equilíbrio entre renúncia fiscal e retorno socioeconômico dos incentivos concedidos pelo Estado de Alagoas. Como é que você avalia isso até o momento? Tem sido equilibrado? Olha, essa é a grande discussão. Eu, como técnico, que vou assessorando as entidades, e para respaldar isso aí. Porque algumas pessoas da própria sociedade, ou dentro da própria casa, dentro dos órgãos de arrecadação, às vezes você tá vendo renúncia de receita, né? E diz, olha, vamos perder receita. Sempre trabalha nesse viés. Claro que eles têm razão, porque o papel deles é de arrecadar. Mas o outro lado é que a gente tem que fazer o papel do convencimento e da comprovação. Verdade. Então, para você ter uma ideia, o Estado de Alagoas, quando começamos a fazer um trabalho de acompanhamento lá na Cefaz, várias gestões passaram e avançadas, mas uma gestão que avançou bastante foi na época do que hoje o ministro Jorge Santoro, que nós mostramos para ele, a CADEL mostrou, que se mudássemos a forma de tributação, o Estado ia arrecadar muito mais, cobrando menos. Perfeito. E hoje, para você ter uma ideia, os alagoanos terem uma ideia, o segmento atacadista distribuidor de Alagoas representa 1/3 da arrecadação do Estado. Espetacular. Tá certo? Que antes o Estado não tinha, antes era a base da cana-de-açúcar e tal, não é isso? Hoje, para você ter uma ideia, é isso aí. Já na área da indústria, do Prodesim, o objetivo não é arrecadar, porque é a indústria que traz conhecimento. Tá certo? A indústria traz conhecimento.
tá? Mas a renúncia que é feita nesses incentivos, eles têm enormes benefícios para o Estado de Alagoas. Tá certo? Sem eles, as empresas com certeza não viriam para cá. Perfeito. E esse é um dos grandes problemas que está se discutindo com relação à reforma tributária. Perfeito. É interessante, né? Realmente a gestão pública estadual tem feito mágicas. Por exemplo, eu estava conversando com o secretário Marcelo Mello, da Agricultura, né? E ele dizendo que são doadas sementes, os agricultores plantam e depois o governo vai lá e compra a produção, né? Que evidentemente vem daquelas sementes doadas. Então é um espetáculo isso aí, porque a agricultura familiar ela é incentivada. O agricultor familiar ele não só planta para sua subsistência, ele também, o excedente, né? Ou aquilo que ele quer fazer exceder, ele vende e já tem o Estado para comprar. São milhões de reais investidos nesse sentido, para que, inclusive, depois vá para as escolas municipais e estaduais como merenda escolar. Então, assim, um espetáculo, né, um incentivo muito grande também para que a nossa economia ela continue projetando e crescendo. É a união do poder público com a iniciativa privada, né? Até porque dizem que o dinheiro não é público, o dinheiro é sempre privado, né? Ele nasce privado, para depois transformar isso público. Isso. Né? Margaret Thatcher, né? O Estado não tem nada, né? Os contribuintes é que tem, que contribui com o Estado, e o Estado administra o dinheiro dos contribuintes, ou seja, o dinheiro é privado, e o setor público ele trata de distribuir, e quando se distribui bem, quando a administração ela é responsável, nós temos os resultados. Quando não, é ruim para todo mundo, até para as pessoas que pensam que para elas é bom. Pois bem, em suas palestras sobre a reforma tributária, quais são as principais preocupações dos empresários de varejo, distribuição e indústria em relação às mudanças propostas, como o IVA, o CBS, o IBS, dentre outros? Carlos, olha, a maior preocupação que as pessoas passam para mim, primeira preocupação é o novo, né? Como é que vai ser? Primeiro que ainda não está definido a alíquota, as alíquotas não foram definidas. Então todo mundo quer saber como é que vai ser. Realmente vai ser uma mudança enorme na forma de calcular, de precificar o preço, né? Mas aí começa também, escuta-se muita coisa, né, vão para palestras, vão para, escutam da própria internet e fazem suas interpretações. E que na maioria das vezes é dissociada de uma realidade. Porque tem muita coisa na reforma tributária que já é feita hoje no dia a dia. Sim. E como tem coisa, a reforma tributária que a gente sabe ainda está em construção de certa forma, e claro que isso aí tem que ser pensado. Né? Sim, claro. Vejam só, é algo realmente em construção, é algo novo, mas não tanto o que vem de novo, é mais de facilidade, tá certo? De transparência. Hoje o ambiente da reforma, hoje a legislação do Brasil, ela é muito caótica, ela não traz transparência nenhuma para o cidadão, para a sociedade, e muito menos para as empresas que fazem, que calculam, que pagam. Perfeito. As preocupações são enormes. Se você vai para o segmento de varejo, eles têm uma preocupação, segmento de atacado, eles têm outra preocupação, porque tem um incentivo, e com a reforma você não sabe como é que esses incentivos efetivamente vão permanecer, ou se vão permanecer. Perfeito. Na sua visão, de que forma, então, a reforma tributária vai impactar a competitividade das empresas em relação a outros estados, né, as empresas alagoanas, as outros estados, especialmente no que se diz respeito à guerra fiscal e à redistribuição de receitas? Você falou um pouco sobre isso, eu gostaria que você fosse mais específico. Né? Aqui em Alagoas, como é que vai ficar em relação à reforma tributária? Como é que vai impactar essa competitividade das empresas alagoanas em relação a empresas de outros estados? A grande discussão é como você tem hoje um incentivo de atração de empresas. Perfeito. Então, essa atração, ela se deu através de que você bem falou aí, que é a guerra fiscal. Isso. Então, guerra fiscal, né, cada um dá um benefício para atrair essas empresas. Então, vai abrindo mão de arrecadações para que essas empresas venham para cá. Com a reforma tributária, a gente tem uma grande mudança, Carlos, que é o pagamento do tributo, que antes ele era feito parte na origem e parte no destino, ele agora passa a ser 100% pago no destino. Perfeito. Então, com isso, vejam, eu começo o jogo do zero. Verdade. Certo?
porque não tenho mais que estar repartindo receita com o estado de origem. Tudo é pago aqui. Então, as empresas que estiverem aqui, o nível de competitividade é igual. Aí o que é que vai fazer a diferença? É o serviço, tá certo? É a entrega, a agilidade da entrega, é a forma de atender. Perfeito. Eu concordo, né? Nem tanto eu tenho atendido aqui vários grandes empresários de Alagoas, que vêm fazer muitas vezes o curso personalizado de comunicação e liderança, né? Então eu tenho atendido empresários com 2.000, 3.000 funcionários. Então o que é que eles dizem? Eu quero ouvir de vocês. O Estado está dando muita facilidade para quem vem de fora e a gente que está aqui com 2, 3.000 funcionários não tem incentivo. Alguns reclamam, né, em relação a isso, outros não. Mas tem essa reclamação. Como é que você analisa essa questão? O incentivo, geralmente o incentivo ele é de atração de empresa. Sim. Tá? Ele é de atrair empresa. Né? Essa é a reclamação que quem já está aqui, produzindo com 2.000, 3.000 funcionários. Temos visto vários líderes, né? A gente recebe aqui líderes da área política, empresarial, de todas as áreas. Então, assim, né, do governador ao prefeito, o Rodrigo Cunha, que foi nosso aluno também, né, de grandes líderes, né, como o Cícero Torquato, Renata Marques, que daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Então, há isso aí. Né? Haveria você quer alguma de ideias, haveria alguma forma de criar, para quem já está aqui também, algum tipo de incentivo para que essa reclamação ela seja... A reclamação, Carlos, geralmente parte, principalmente porque chegam aqui os grandes players, né? Esses grandes atacarejos, esses grandes grupos de mercados que chegam aqui. Existe uma confusão enorme, porque falam que esses grandes grupos vêm para cá com incentivo. Quem é empresa de varejo não tem incentivo. Então, essas grandes redes que tem aí, nacionais, que vêm para Alagoas, elas não têm. Agora, alguns até que pleiteiam, porque em Alagoas tem um outro regime, que é um regime chamado de centrais de distribuição. Essas centrais de distribuição é um tipo de benefício que ela tenta atrair essas redes de varejo, que elas se estabelecem em Alagoas, mas para fazer a operação para fora do Estado, não para operar dentro do Estado. Então, Alagoas também tem essa norma, que é um decreto, é o 38631, e ele visa atrair essas empresas para que ela faça a operação para fora do Estado, ou então para importações, mas não para concorrer internamente. E isso é o que mais chega até a minha reclamação, dizendo que eles estão vindo, que tem... Não, aí eu explico que não tem, não existe isso. Não existe. Não existe essa de dar incentivo para esses grandes grupos varejistas, como a gente tem aí, Açaí, Carrefour, enfim, não vem. Estamos já estourando o nosso tempo, amigo Cícero Torquato, mas queria saber de você que recomendações práticas você daria hoje, você pode dar hoje, ao empresário de Alagoas, para se preparar desde já para os efeitos da reforma tributária, claro, na gestão tributária e planejamento também a médio e longo prazo. Olha, quais são as dicas? As dicas. São 2 pilares, o que nós falamos das empresas do Simples também vale para essas empresas. Certo. A primeira dica é não pode fugir da tecnologia. Perfeito. Mas tecnologia sem pessoas é inócua. Perfeito. Então, capacitação do seu time, capacitação o tempo todo e tecnologia. Tá certo? Perfeito. Não existe outro caminho. Então, é time e tecnologia. Tecnologia e time. Perfeito. Isso me lembrou o grande Philip Kotler, o papo do marketing, né? O meu TCC em marketing na SPM em São Paulo, que é esse curso foi para o marketing em São Paulo, Brasil, que Kotler diz o seguinte: olha, uma coisa é você ter, ao visitar uma empresa, né, uma loja, um restaurante, um momento mágico. Outra coisa é você ter um momento trágico. Então, que se capacitem as pessoas, isso é fundamental. O Ceará, especialmente Fortaleza, se tornou uma ilha dentro do Ceará, né? Assim, a questão da capacitação era incrível. De vez em quando eu estou em Fortaleza treinando. Eu dou treinamento muito mais fora do estado do que aqui no estado, mesmo estando aqui no estado. Então, é impressionante. Né? Eu fui ministrar apareceu para nos Estados Unidos, lá em Nova York, e a gente tinha pessoas de São Paulo, você tinha de Pernambuco, tinha da Bahia, né? Grupos de líderes que foram para lá. Assim, Alagoas tinha um casal de Alagoas, né?
Então, assim, é impressionante como a capacitação muitas vezes ela é desvalorizada. Capacite o seu time, que isso é custo-benefício espetacular. Resultado, tem retorno, traz resultado. Resultado na ponta. Exatamente. O investimento para ninguém. Tem uma empresa anda sem ter gente, sem ter pessoas. Então, qualificá-las, desqualificá-las. Então, para a reforma, esse é o pilar número 1 da tecnologia. Cícero Torquato, uma pergunta para a gente finalizar. Olhando para o futuro, quais competências técnicas e comportamentais você considera essenciais para o contador que pretende atuar como consultor tributário de alto nível, como contador de alto nível, especialmente um cenário pós-reforma tributária, que vai mais direcionado para quem é da área contábil e contábil tributário. Mas o que o Cícero vai falar, eu conheço, vai servir também para os líderes de forma geral, profissionais de forma geral, tenho certeza disso. E aí? Olha, Carlos, eu tenho um pensamento seguinte, dizem que há uma diferença entre ser estudante e ser estudioso. Perfeito. Tá certo? E grande. Né? Então, olha, eu acho que o profissional, para se diferenciar, ele tem que ser estudioso. Tá certo? Ele não deve voltar somente para a área técnica dele. Uma empresa não é formada somente pelo ambiente tributário e contábil, não é isso? Ele tem que entender o negócio como um todo. Então, a dica que eu dou, aí, se eu posso dar essa sugestão, até porque com essa estrada que eu já percorri, é estudar todos os dias, verificar quais são as tendências. Não ficar remando, como se diz, contra a maré, dizendo que isso não vai dar certo. Tá? Eu tenho que acreditar que vai dar certo. Perfeito. Então, para isso, eu vou ter que estudar. Perfeito. A melhor forma de implementar. Perfeito. Tá certo? Então, eu tenho que verificar não só dentro do ambiente da gestão de pessoas, gestão de projetos, Perfeito. gestão financeira, principalmente agora a reforma ela vai trazer muito isso na parte financeira. Então o profissional da contabilidade, já que você falou da contabilidade, ele tem que entender bastante a gestão financeira da empresa, tá? Gestão de projetos, Legal. Pessoas que você vai ter que envolver e por último, de novo, tecnologia, vai ter que entender tecnologia, porque às vezes tem alguns profissionais que dizem, mas sou contador, mas não entende tecnologia. Então, amigo, você está no caminho. Precisa se qualificar. Precisa se qualificar. Porque mesmo tendo assessoria, é importante só ter uma noção. Sim, então estudar. Não é ser estudante, né? Porque você frequentar um curso, né? E simplesmente terminar aquele curso. Verdade, deixar o certificado ali não vale de absolutamente nada, né? Então é continuar na reciclagem permanente. E não tem volta, né, amigo Torquato? Não tem volta. Eu tinha um amigo no Banco do Brasil, que era funcionário do Banco do Brasil, concursado, que ele era contra a globalização, contra a tecnologia, contra a IA. Não existe isso, né? Você tem que se adaptar aos novos tempos. Né? As pessoas às vezes imaginam, né, que a IA, tá, mas você tem que analisar que ela é uma ferramenta, que o profissional tem que entender que são ferramentas que estão surgindo. Quem souber usar melhor. Quem souber usar melhor, então da mesma forma foi a máquina da datilografia, né, o fax, né, o telex, e assim por diante. Né? Então o IA será mais uma tecnologia. Aquele que souber utilizá-la da melhor maneira possível é aquele que vai ter sucesso, é aquele que vai ter, não é isso, que vai vencer, tá? Com certeza. Então, amigo Cícero Torquato, muito obrigado pela sua presença aqui no Podcast Os Líderes, um bate-papo maravilhoso. Aprendi muito sobre reforma tributária, né, sobre tributação, sobre tributos, né, sobre empresas de tributos. Então, gratidão pela sua presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui o momento, né, as pessoas que também estão lá fora nos assistindo. E a você, como sempre, uma admiração, só repetindo o que você já fez, né, as contribuições que você deu, tanto para mim, que já passei também por você aqui, para os meus filhos, né, que eu já mandei aqui alguns exemplos, né, isso. Enfim, eu que lhe agradeço, é um imenso prazer de estar convivendo nesse momento aqui com você. Certo? Gratidão. Permita-me para a gente concluir, para os meus filhos, recentemente eu recebi aqui uma moça falou assim, professor, eu vim indicado pelo meu avô, eu sou neta do João Sampaio, que fez o curso com o senhor, que é o reitor de Sesmar. Então, a gente já está no avô, né? Mas graças a Deus, no avô e no neto, né? Exatamente. Mas aí realmente a gente vem contribuindo então durante todos esses anos. Agradeço, amigo Torquato, pelo bate-papo maravilhoso, pela conversa maravilhosa aqui no Podcast Líderes. Daqui a pouquinho voltamos com ela, que é espetacular.
ela também é ícone na área de gestão de alimentos e bebidas, é da diretora da BRH, que é a Ação Brasileira de Recursos Humanos, aqui em Alagoas. É com certeza uma pessoa que você vai adorar ver a nossa conversa e, de certa forma, conversar com ela nessa interatividade digital. Daqui a pouco tem Renata Marques, voltamos já já.